Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Levítico 26 diz assim: O Senhor Deus disse ao povo de Israel: Não faça nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles, eu, o Senhor, sou Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado, sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis, os meus mandamentos, fazerem tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas. E estarão colhendo uvas quando o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei a paz a vocês, todos dormirão sossegados, ninguém assustará. Pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e darei muitos filhos, cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês e na minha tenda sagrada e nunca abandonarei. Estarei sempre com vocês, vocês serão o meu povo, eu serei seu Deus, eu sou o Senhor Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e eu fiz andar de cabeça erguida. Porém, se vocês não obedecerem aos meus mandamentos, rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e quebrarem a aliança que fiz com vocês, então castigarei, mandarei desastres, doenças, febres que abalam a saúde e enfraqueçam o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles dominarão e fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Acabarei com o seu poder de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva, o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas, as árvores não darão frutas. E se ainda vocês teimarem em pecar e me rejeitar, e me desobedecerem aos meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão os seus filhos e acabarão com seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E se mesmo assim vocês voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu farei contra vocês. Por causa dos pecados, mandarei um castigo 7 vezes pior. Ordenarei que os inimigos os ataquem, assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. Se vocês se ajuntarem nas cidades para escapar dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão. E cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem mesmo assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos. Quebrarei altares em que é queimado incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas, derrubarei os templos e não aceitarei sacrifícios que vocês me ofereceram. Arrasei tão completamente a terra em que vocês moram que os inimigos que vieram morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra e vocês serão espalhados pelas nações. Na terra de vocês não haverá moradores e as cidades ficarão em ruínas. Assim a terra terá seus anos de descanso. Enquanto tiver 100 moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo que vocês moraram nela. Quanto aos que continuam vivos em terras estrangeiras, eu farei com que fiquem com tanto medo que até mesmo o som de folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se tivesse inimigo atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Cairão em cima de outros como se estivesse combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão força para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos nas terras serão finalmente destruídos pelos próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados. Isso é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram a minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelo país dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias, dos seus costumes pagãos e aceitarem o castigo pelos pecados, eu me lembrarei das alianças que fiz com Jacó, Isaac e Abraão e lembrarei também da terra prometida. Mas enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta
e terá seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram minhas leis e desprezaram meus mandamentos, por isso pagarão pelos pecados. Mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados quando tirei do Egito, a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o poder das outras nações. Eu sou o Deus do Senhor. São esses os mandamentos, as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Então tá aí, tem uma escolha, né? Deus deixou bem claro para eles. Se vocês seguirem as leis e me obedecerem, vocês vão ver o melhor. Se não, vocês mesmos vão colher o que vocês plantaram. Então é uma mensagem bem forte. E aí já no capítulo 27 de Levítico, ele fala muito sobre pessoas e coisas que são dedicadas a Deus. Aí versículo 1. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo, de acordo com a tabela oficial. Os homens de 27 anos de idade pagarão 50 barras de prata e as mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata e as jovens pagarão 10. Os meninos de 1 mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata e as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata e as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e ele não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas se houver troca, então 2 animais pertencem ao Senhor. Se o animal for impuro, este é um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono levará ao sacerdote para que ele veja quanto vale. O sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais um quinto. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço e mais um quinto. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, uma parte dos terrenos que recebeu do Pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-lo, na base de 50 barras de pratas por 100 quilos de cevada. Se ele dedicar o terreno ao Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo, mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarão para o seguinte ano da libertação. E assim o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais um quinto. Mas se não quiser tornar a comprá-lo, ou se outra pessoa o comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-lo. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço de Deus, o Senhor. É um terreno sagrado que pertence ao sacerdote. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, o terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltam para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isso é, ao homem que recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial. A barra padrão, o ciclo, vale 20 geras. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabra pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-lo ao Senhor, pois já pertence a ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprado de novo. Deverá ser pago a preço de tabela e mais um quinto. Se não for comprado de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou trocar a compra ou tornar a comprar uma coisa, seja a pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicado para ser usado somente no serviço de Deus, o Senhor.
é uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo, ela será morta. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus o Senhor e será dado a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado e mais um quinto. De cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor, qualquer coisa que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar um animal por outro, mas se houver troca, então os 2 animais pertencem ao Senhor e não poderá ser comprado de novo. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel. Então é mais uma continuidade, só que a diferença, né, de um capítulo para outro, né, do 26 para o 27, é que ele foca mais no sentido de o que você vai dar para Deus, né? Você pode pegar de volta, só que você tem que pagar o preço de tabela, dependendo como ele falou lá do ano da libertação, mais um quinto. Então você doou, né? Se quiser de volta o terreno, algo do tipo, você vai ter que pagar o valor e mais um quinto para obter de volta. Então é isso, pessoal. O próximo vídeo a gente vai entrar em números. Então a gente se vê lá. Tchau, tchau.